A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Eu estou regravando esse vídeo, refazendo esse vídeo, porque eu fiz, mas não sei o que aconteceu, acabou ficando sem som, então refarei o vídeo. Por isso me atrasei um pouquinho, era para ter postado já o vídeo já há alguns dias atrás. Mas o importante é que não podemos ficar sem a palavra do nosso Senhor. Lembrando que estamos lendo o primeiro livro de Reis, né? Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 19. Aqui está falando sobre Jezabel, né, ameaçando o profeta Elias. No capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, ali, devido à situação, obviamente, né, Elias saiu ali para não correr o risco de... Aliás, estava correndo o risco de morte, né? Mas Elias, ó, como um ser humano qualquer, ele estava cansado, né, da lida, de tanta luta, tanta coisa. E como um profeta de Deus, principalmente, já era muito perseguido. Ele estava cansado ali, ele pediu a morte a Deus. Mas Deus não atende tudo que a gente pede, porque imagina só, ele poderia ter morrido ali. Mas Deus tinha planos na vida dele. O que que Deus fez? Deus o fortaleceu, porque se ele pediu a morte é porque ele não estava se sentindo em condições, não estava se sentindo capacitado. Então Deus o capacitou, Deus o fortaleceu e falou: se alimente muito bem, porque vai ficar tempos sem alimento. Então se alimente muito bem, refaça a sua força, porque você ainda tem um caminho longo. E ele seguiu em frente. E ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixa ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele esperava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Olha só, Deus tinha ali projetos ainda na vida de Elias, né? Elias, como só havia Elias como profeta, todos os outros já haviam morrido, né? Tinham sido assassinados. Então Deus falou: realmente você vai descansar, mas antes disso você vai ungir um novo profeta em seu lugar, porque a terra não pode ficar sem um profeta do Senhor. Aí no capítulo 20 a gente vê Acabe vence os Círios. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Estes esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me mulheres, filhos, prata e ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros, dizendo: Assim me façam os deuses, o que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Diz-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Olha só, o, o rei da Síria, ele não estava simplesmente querendo o ouro e a prata, ele realmente queria guerra, porque ele enviou os mensageiros a Acabe, o rei de Israel, dizendo que Israel deveria entregar tudo a eles, né, ouro, prata, e os filhos do rei. Acabe não queria guerra.
então aceitou ofertar-lhe tudo de bom grado. Mas mesmo assim o rei da Síria falou: não, não quero só isso, não. Eu também vou pegar de todo o povo, pegar todas as riquezas do povo, né? Não só da casa do rei, como da cidade toda. Aí falou: poxa, aí também não, né? Então, pegar da casa do rei, tudo bem, mas pegar dos servos, não. Então, assim, o rei da Síria promoveu ali, armou ali já o seu exército para atacar a Israel. Mas o profeta de Deus foi até Acabe, o rei de Israel, dizendo que para não se preocupar, que viria uma grande multidão, um exército enorme, mas esse exército cairia por terra, porque Deus estava com ele ali. E a gente continua no versículo 14. E disse Acabe: por quem ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Imagina só, 7.000 ali, só de Israel, contra uma multidão da Síria. E assim saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os 32 reis que ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. Ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Ali já demonstrando, né, que Ben-Hadad, ali, o rei da Síria, queria todos vivos ali para torturá-los, né? Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Então Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo aberto, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Eles, os sírios, tiveram em sua mente que eles perderam porque os deuses deles eram deuses dos montes, né? Então, eles precisavam estar aliás, que era deuses do monte, então precisava estar em espaço aberto, dizendo que os deuses de Israel seriam deuses dos montes, por isso concederam a vitória a Israel. E teria que ir em campo aberto, porque lá os deuses de Israel não teriam problema, não teriam força, né? Pelo contrário, iriam ficar fracos e assim os sírios venceriam. Mas eles não sabiam exatamente que o Deus de Israel é o Deus único, Deus vivo, né? Então, continuando no versículo 24: faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substituí-lo por capitães, e forma um outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Então, pelejemos com eles em campo aberto e veremos se somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando o ano, Ben-Hadad passou revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados um defronte dos outros. Sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000
homens de pé. Imagina só, 7.000 contra 100.000. Aliás, era muito mais. Mas eles feriram 7.000 homens de Israel, feriram 100.000 homens dos sírios. Imagina só. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de cômodo em cômodo. Então lhe disseram seus servos: Eis que já estamos ouvindo que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas nas cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então vestiram sacos e amarraram cordas no pescoço e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por um bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele e ele o fez subir ao carro e disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, as restituirei e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondendo a Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Olha só o povo de Deus como é, né? Deus é justo, obviamente, então nós também temos que ser justos. Ali o pai de Acabe, o pai de Acabe, o rei de Israel, ele havia tomado algumas terras. Então Acabe devolveu para os filhos, para o príncipe, no caso dessas terras, né? Porque era o pai do rei da Síria. Então ele retornou ali e ali fez uma aliança, né, entre os dois reinos para que se ajudassem, né, para que se protegessem. E no versículo 35, então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Empurra-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te afastado de mim, um leão te ferirá. E quando ele se afastou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, gritou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, quando outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será que a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Então, para você ver como que são as coisas, né? A gente sempre fala que para ler, para ter compreensão do que se trata, temos que ler o capítulo todo. Eu falei no meio do capítulo, então eu me expressei mal, porque Acabe, o rei de Israel, ele quis devolver para a família síria, né, para a família da Síria, para o rei da Síria, as terras que foram tomadas dele. Mas eu esqueci de um detalhe, porque no começo do capítulo, Deus disse o quê? Para destruí-los, né, para destruir o povo dos sírios, né, que Deus ele ia entregar nas mãos. Ou seja, todos, sem exceção, porque se fosse para deixar o rei vivo, Deus teria dito, né? Vai a peleja, vocês vencerão a peleja, mas mantenha o rei vivo. Mas não, Deus disse para destruir todos eles, porque eles acreditavam em deuses, né? Eles não acreditavam no Deus vivo. E o que aconteceu? Como Acabe não cumpriu o mandado do Senhor, que era exterminar os sírios, né? Acabou deixando assim o rei vivo, inclusive fez aliança com ele. Então ali Acabe teria a sua vida pela vida
do Ben-Hadad, que é o rei da Síria. Ben-Hadad era para ter morrido, não morreu, porque Acabe recusou matá-lo, então assim quem morreria seria o próprio Acabe, que não seguiu aos mandamentos do Senhor, né? E a gente continua aqui no capítulo 21. Acabe e a vinha de Nabote. E sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se parecer bem aos teus olhos, o valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. E Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam ali com Nabote. E escreveu as cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e o apedrejai para que morra. E os homens da sociedade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram conforme Jezabel ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tornaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, ele chamando o profeta Elias de inimigo, sendo que ali Elias estava levando a palavra do Senhor, Elias estava simplesmente transmitindo a ele uma possibilidade de redenção, e ele recusou receber essa redenção. Ele preferiu seguir aos seus desejos carnais, né? Ele preferiu continuar com a ilusão de seus olhos. Mas ali a profecia já tinha sido dita, que se ele continuasse nesses caminhos, né, blasfemando contra Deus, porque é uma blasfêmia contra Deus você desobedecer uma ordem dele, uma ordem direta. E ele, desobedecendo a ordem do Senhor, ele preferiu manter os seus desejos carnais ali. E embora não tenha ele puxado, não tenha ele sido, como se diz assim, sido culpado diretamente da morte de Nabote, mas foi indiretamente, porque ele obviamente ele conhecia a esposa que tinha. Ele sabia que ela iria fazer algo. E quando soube da morte, obviamente ele sabia também que isso partiu dela, porque afinal de contas ele tinha acabado de falar para ela do que aconteceu e logo em seguida ele é apedrejado.
Então ele sabia, ele tinha na sua consciência. E mesmo assim, ele foi lá e tomou posse, né? Mesmo assim, ao invés dele recusar, ele foi lá e tomou posse. Então, assim, a profecia foi se concretizando. Então, a gente continua aqui no versículo 21. Eis que gritarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre de Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizestes pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade dos cães o comerão, e o que morrer no campo as aves o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu o seu corpo de saco e jejuou, vestia saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de teu filho o trarei sobre a tua casa. Olha só, né, Deus, a profecia do Senhor é que a família de Acabe seria destruída. Mas quando veio a última palavra ali do Senhor, né, através de Elias, Acabe teve em seu coração que aquilo realmente iria acontecer. Ele teve em seu coração que era realmente Deus falando com ele. E ele se arrependeu de seus maus caminhos. Então, assim, ele se arrependeu de seus maus caminhos e a partir dali realmente procurou ao Senhor, né? Procurou verdadeiramente ao Senhor, se entregou ao Senhor ali. E com isso, Deus, em sua infinita misericórdia, é, aceitou ali o arrependimento dele, o perdoou e passou para que. Porque assim, Deus prometeu que iria acontecer com todos ali, não só com Acabe, mas com toda a sua casa, porque todos ali estavam pecando, inclusive a esposa dele, né? Então todos pecando ali. Então Deus iria cumprir a profecia, mas como Acabe se arrependeu, então ele vai cumprir a profecia na próxima geração para que Acabe, já que estava arrependido, para que Acabe continuasse ali nos caminhos do Senhor. Até mesmo porque ele se arrependendo e Deus continuar com a punição ali, obviamente, Acabe ele se revoltaria e se afastaria novamente de Deus. Então essa alma não seria salva. Então Deus não permitiu que essa alma se perdesse, já que ela se arrependeu de seus maus caminhos, né? Já que ela pediu perdão, então que essa alma seja salva, porque o arrependimento ali era verdadeiro. Então Deus nos mostra ali que tudo o que foi feito até hoje, tudo que eu fiz até hoje, tudo de errado que eu fiz, eu me arrependo verdadeiramente de coração. Eu peço perdão para Deus, ele me perdoou. Ele me perdoou e ele permite que eu continue andando nos caminhos dele. Ele me perdoou e está me dando uma nova oportunidade de uma nova vida. E que é para que assim a minha alma seja salva. Se eu voltar a pecar, eu estou colocando a minha salvação em risco. Porque Deus, eu fiz errado, Deus me perdoou, então Deus nos torna nova criatura, eu sou uma nova criatura. Eu sei, eu conheço a benevolência de Deus, eu conheço o amor de Deus, eu conheço a justiça de Deus, né? Porque Deus é amoroso, é misericordioso, mas antes de tudo ele é justo. Então, ele me perdoou, mas Jesus disse, vai e não pequeis mais. Eu vou deixar de pecar? Infelizmente eu não consigo, eu sou ser humano, eu sou pecaminosa, né? Eu já sou nascida do pecado, mas eu vou fazer de tudo para não pecar. Eu vou procurar sempre meditar na palavra do Senhor, vou procurar sempre direção no Senhor. Não vou mentir, não vou roubar, não vou matar.
e não vou invejar o que é dos outros, não vou ter orgulho, vou adorar somente a Deus. Eu vou procurando sempre fazer de acordo à vontade do Senhor. E se eu tenho dúvida, eu clamo ao Senhor para que Ele me dê uma direção, para que Ele me mostre se realmente é aquilo ali que Ele quer ou não, se é aquele, porque os planos de Deus são melhores do que os meus. Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele me ama muito, Ele quer que eu esteja ao lado dele no dia da salvação. E Ele quer isso de você também. Ele quer que você esteja ao lado dele. Ele quer que no dia da salvação Ele possa te chamar pelo seu nome. Ele possa te chamar e falar, filho, falar, filha, venha, fique comigo aqui ao meu lado e poder estar face a face com você ali, vivendo na paz e tranquilidade que só no reino dele tem. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tua mensagem. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que se passa na vida dela, eu não sei de sua saúde, não sei de suas finanças, eu não sei da sua vida emocional, da sua vida espiritual, mas o Senhor tudo sabe, Pai. O Senhor tudo vê, Pai. Então, por favor, Senhor, toque na vida dessa pessoa, em todos os âmbitos da sua vida, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Derrama a tua unção de cura, Pai. Renove a sua saúde, renove o teu espírito, Pai. Derrama a tua fé sobre ela, amoleça esse coração, Senhor, para que ela siga o teu caminho, Pai. E por favor, Senhor, eu peço a Ti por aqueles que se afastaram, Pai. Abra os olhos espirituais de cada um deles, Senhor, para que eles vejam o caminho de morte que estão trilhando, Pai. E assim se volte para Ti, Senhor, se volte para o caminho certo. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um, proteja todos do mal, Pai. Traga todos para o Seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, não somos nada sem Ti, Senhor. Nos ensine, Pai, nos capacite, Senhor, conceda sabedoria e discernimento a todos os seus, Pai, para que possamos proclamar cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu lado, que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.